estudamos agora com mais pronomes, tá? Então essa é a segunda aula. A primeira aula foi de pronomes pessoais do caso reto. Subject pronouns, ok? Personal subject pronouns, ok? Agora, pronouns, só que agora pronomes do objeto, para complementar aqueles exemplos que a gente fez no finalzinho. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar os nomes aqui, né? Para você organizar bem legal no seu caderno. Me, you, him, her, it, us, you, them. Calma que a gente vai ver cada um deles, certo? Então vamos lá. Esses são também personal pronouns, mas não são subject, não são sujeito, eles são object. São pronomes pessoais do objeto, são pronomes que recebem a ação, como eu havia falado antes, certo? Vamos repetir aquele exemplo da primeira aulinha? Mary called me, ok? Colocando ao contrário, eu liguei para Mary, só que eu quero usar um pronome, eu não quero usar o nome Mary, eu quero substituir o nome Mary por um pronome. O que eu devo fazer então? Eu devo escolher então um pronome que está nessa lista agora dessa vez. Lembra qual que a gente tinha usado? A gente tinha usado her. Vamos lá então. I. Cadê I nessa lista? Não está mais aqui. I já subiu dessa lista por quê? Porque se trata de um sujeito. O sujeito está na listinha dos pronomes que a gente viu na primeira aulinha. Então, nos personal pronouns, da parte do sujeito, né? Subject personal pronouns. I called her. Não é nada difícil, certo? Então, esses aqui se localizam depois do verbo. Normalmente, eles se referem a um objeto, a alguém que sofreu a ação, que alguém fez alguma coisa a eles. Por exemplo, no caso, o verbo telefonar. Eu telefonei e a Mary atendeu o telefonema. Eu agi, a Mary recebeu a ação. Mary called me, I called her. Se eu tivesse que substituir, só para relembrar a aula passada, que é sempre bom, tá? Substituindo Mary, sujeito que liga, sujeito que telefona, que age, o que eu coloco? She. Então vamos lá, só para lembrar, né? Sempre bom trabalhar com os dois ao mesmo tempo, para a gente não fazer confusão. Apesar de dar uma misturada, a gente consegue contextualizar. Aí você consegue gravar melhor. Quem é sujeito, quem é objeto, por que eu tenho essas duas listas aí de pronomes, certo? Personal pronouns, object. Vamos ver mais exemplos e brincar de trocar os exemplos, tá? Brincar de colocar cada um numa posição diferente aqui pra gente até poder perceber aí as nuances, né? Vamos a you, que não altera. Depois a gente vê por que alguns mudam e outros não, pronúncia e etc. E até uma possível tradução, se for o caso. You helped. Vamos usar verbos aqui. Você vê que já estou usando verbos aqui no passado, né? A gente ainda nem os viu no presente, mas não tem problema. Isso aqui é só pra gente contextualizar e não é complicado. You helped quem? Us. You helped us. Percebe aqui a emenda do som? You helped us. Ok? Você nos ajudou. Até no português eu preciso dar uma modificada e não você ajudou nós. Não ficaria muito legal, né? Então você nos ajudou. Em português eu tenho essa diferença também. Vamos inverter? You helped us. Você ou vocês nos ajudaram ou você nos ajudou. Vamos colocar o contrário. Agora, nós é que ajudamos você. We. Percebe aqui? Olha só. Us tá aqui. We não tá aqui. We tá na lista que eu vi na aula passada, dos sujeitos, subject, certo? Eu preciso me lembrar dele. We, porque eu tô invertendo os papéis aqui, ó. We helped you. Ué, fica igual? Fica. Aí, ó. Eles são iguais. Tanto na primeira lista quanto nessa segunda lista, eles são iguaizinhos. Eles não se alteram, tá? Pronúncia, nem nada. Nem aqui no singular, nem no possível plural, né? Eu só repito ele aqui para lembrar dessa possível tradução, certo? Então, a equivalência aqui. Eu troquei os papéis. You helped us, we helped you. Aqui, então, quem recebeu ajuda? Nós. E aqui, quem ajudou? Nós. Só que aqui é sujeito, recebeu ajuda. Aqui é objeto, ofereceu.
fez, deu ajuda. Então foi o agente, foi o sujeito. O sujeito ele vem antes, olha o verbo aqui, helped, help, né? O verbo de ajudar. Ele está no passado, tá? Então, helped. Ele está no passado e o pronome veio antes. Agora vamos lá, um por um, para a gente conseguir pronunciar numa boa e entender. Pessoal, me, né, é uma palavrinha muito comum em muitas letras de música, como eu falei na aula anterior. Ela é super comum, vocês devem se lembrar. You seria você, me, eu, ou mim, a mim, para mim, depende do contexto. You, você, him, ele, ou. Eu tenho os pronomes também oblíquos no português, né? Isso a gente não precisa se preocupar, tá, gente? É só uma questão de tentar fazer uma possível tradução, mas não é o caso, não é tão necessário assim. Him seria para ele, ok? Por exemplo, eu liguei para ele. I called him, certo? Fácil. Her, mesmo caso, ali do him. It não altera, certo? It é a mesma palavrinha lá na outra lista, tanto sujeito quanto objeto, certo? Por exemplo, eu comprei isto, né? Eu não traduzo assim normalmente, eu falo eu o comprei ou eu a comprei. Vamos supor que eu esteja falando de uma bolsa nova que está ali. Aí me perguntam, nossa, de que é essa bolsa? Eu a comprei. I bought it, ok? Coloquei it no final. Para mostrar para vocês que ele vem no final da frase como objeto. Eles são palavras gêmeas, repetidas. You, mesmo caso, que eles se repetem aqui também. Them. Na outra lista eu tinha they. A pronúncia, né, é um tanto diferenciada. Tem pessoas que pronunciam com som de D bem seco. They e them. Não é errado, ok? Mas você pode confundir aí com algumas outras palavras e a pessoa, o falante nativo de inglês, pode não te entender muito bem. Então eu recomendo que você faça um som aproximado. They ou them. No caso aqui, eles ou elas, novamente, ok? Pessoas, objetos, coisas e etc. Funciona da mesma maneira, só que vem depois do verbo, recebe a ação. Por exemplo, estamos falando de sapatos. De quem são aqueles sapatos lá? Ou o que são esses sapatos aí? E eu respondo, I bought them. Eu os comprei, ok? Não é difícil, né? Vamos fazer mais algum exemplo aqui? Vamos lá, vou só colocar, tá? Vou colocar outros tipos de sujeitos, sujeitos com nomes, alguns verbos e vou usar 3 desses aqui que são os mais diferentes aí pra nós. Então vamos colocar me, certo? Him ou her, que é ele ou ela, certo? Vamos usar him e vamos usar também them. Então vamos lá. You, eu quero repetir aqui, tá? You and George helped me yesterday. Ok. You and George helped me yesterday. Resolvi colocar ele no meio da frase para quê? Para você perceber que ele não vem no final da frase. Ele vem depois do verbo, mas não necessariamente ele tem que ser a última palavra da frase, como vinha sendo nos outros exemplos que a gente fez, né? Então, não necessariamente ele é a última palavra da frase, tá, gente? Pode acontecer assim também. You and George helped me yesterday. Esse you aqui eu dei um destaque para ele porque não se trata desse you que seria um pronome do objeto, um pronome que recebe a ação. Não, esse you está na outra lista que a gente fez na aula passada. Ele é sujeito. E George também. Se eu tivesse que substituir, né, you and George, por um pronome só, ficaria you, vocês. Mas se eu tivesse que substituir somente o nome George, ficaria he, ok? Aí então, eu tiraria tudo. Vamos substituir só o nome George, né, e colocar He helped me yesterday. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Então ficaria assim. He helped me yesterday. Ele me ajudou ontem, certo? Vamos mudar esse pronome aqui com a mesma estrutura de frase. He helped. Ele ajudou quem agora? Vamos colocar him. Olha só como é que vai ficar em inglês
E em português, o que é importante também, se falar em português do jeito coloquial, como nós falamos no dia a dia, ficaria assim, ó. Ele ajudou ele ontem. A gente costuma falar assim no dia a dia, né? Normal. Mas o correto seria ele o ajudou ontem. E em inglês, he helped him yesterday. Então você percebe que a margem de errar conversando em inglês é menor do que a margem de errar conversando em português. Ou seja, a língua portuguesa é uma língua mais difícil. Ela é uma língua mais elaborada. E em inglês eu tenho pronomes mais simplificados para eu poder utilizar, né? He helped him yesterday. Vamos substituir, então, os dois agora de uma vez. Eu quero um pronome do sujeito antes do verbo e um pronome do objeto depois do verbo. Então, o sujeito vem aqui e o objeto vem aqui. Vamos colocar, então, I, primeira pessoa, eu. I helped them. I helped them yesterday. Ok? Acredito que tenha ficado simples, né? Tenha ficado fácil para entender, então, como é que funciona isso aqui. Novamente, vamos lá, só recapitulando. Esses aqui são pronomes, tá? Que são pronomes do objeto. I, you, he, she, it, we, you, they. Da outra lista, são pronomes sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vem antes do verbo. Esses aqui, normalmente vêm depois do verbo porque recebem ação. São objetos. Me, you, him, her, it, us, you, them. Certo? Alguns são repetidos mesmo, tá? Tanto na grafia quanto no som. Então, eles têm o mesmo som e a mesma grafia. Em alguns casos, como é o caso do you, como é o caso do it, certo? E aí, eu tenho então a questão de conseguir substituir nomes por esses pronomes aqui. Da mesma forma que eu substituo nomes pelos pronomes que eu vi na aula passada, que eu vi na primeira aula, eu consigo substituir nomes. Por exemplo, I helped Jason and Janet yesterday. Jason and Janet, o Jason e a Janet, eles podem ser substituídos por eles. Eu ajudei a eles, né? Eu os ajudei, seria no português correto. Eu os ajudei ontem. Sim, é o pronome adequado para a substituição, ok? Ah, mas é muito complicado tudo isso de pronome. Eu não quero usar pronome. Eu posso usar só o nome da pessoa? Não, não pode. Porque num texto, você tem várias questões ali. Então, no texto você tem... você está dando uma resposta ou falando um diálogo, uma cena, etc. Você tem, então, nomes que se repetem milhões de vezes. Então, se eu estou falando da Mariazinha, eu não posso colocar o nome dela toda vez. Na minha frase, aqui, no meu contexto, eu tenho que substituir isso daí. Então, eu vou ter que colocar ela ou a, muitas vezes no meu texto, senão meu texto vai ficar super estranho. Vai ficar muito pobre e muito estranho, tá, gente? Então, vale a pena, sim, fazer alguns exercíciozinhos. Utilize esse exemplo aqui, help, que é um verbo conhecidíssimo. Yesterday, uma palavra que já faz parte aí talvez do seu vocabulário, né? Ontem. Ali tá no passado, tá? Helped. Ajudei, ajudou, ajudaram. O bom do inglês é que você tem uma conjugação para todas as pessoas. Isso daí é maravilhoso. Então vai praticando dessa maneira. Aqui você coloca aquele que vem antes do verbo, que é o pronome do sujeito. E aqui você coloca esses que vêm depois do verbo, pronome do objeto, simples. Dessa maneira você vai praticando e treinando e não esquece nunca mais. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.